Galera, vamos reagir a esse vídeo aqui do Thiago Reis sobre o efeito Veblen. Vamos ver o que a gente aprende aqui com esse conteúdo sobre vendas no seu e-commerce. Por que alguém pagaria R$500.000 numa bolsa, 1.000 num boneco ou 60 mil numa garrafa de vinho? Se você acha que é pela qualidade do couro, pela exclusividade da tinta ou pelo sabor das uvas, você caiu num truque. Vivemos numa era que parecer vale mais do que ser. E quando... Sim, isso aqui inclusive comentando sobre essa frase parecer vale mais do que ser, cara, isso é muito real porque eu vou dar um exemplo de review, né, depoimento de cliente. Tem muitos e-commerces que eu vejo usando reviews falsos, né? Que a pessoa mesmo escreve ou usa um gerador automático, qualquer coisa do tipo. E qual que é o problema? O problema é que o pessoal tá ficando tão bom nisso que eles estão conseguindo fazer reviews falsos parecerem mais verdadeiros do que reviews verdadeiros. Então você que tem o seu e-commerce que tem reviews verdadeiras, às vezes acaba sendo visto como falso, né? Como não confiável, porque usa os reviews verdadeiros, só que de uma forma que eles não parecem verdadeiros. E eu vou explicar um pouco como que funciona isso. Basicamente, o review, você não quer esconder informações. Sabe aquele review, tipo, anônimo, com poucas palavras, falando super bem do produto? Isso daí é meio... tem cara de fake, parece fake. Então, para você usar a prova social da forma correta, você tem que não só ter reviews verdadeiros, claro, para manter sua ética, mas apresentar eles de uma forma que eles pareçam verdadeiros, né? Então não basta eles serem verdadeiros, eles têm que parecer verdadeiros também. E como você faz um review parecer verdadeiro? Basicamente você coloca o nome da pessoa, o nome completo se você puder. Ou talvez não seja tão ético botar o nome completo, mas sei lá, coloca pelo menos o nome e o sobrenome, né? Coloca a cidade de onde a pessoa é, né? Pra mostrar, tipo, ó, essa pessoa comprou de mim, por isso que eu sei de qual cidade ela é. Mostra talvez a profissão, caso você tenha, né? Caso seja um review mais... que você coletou com a pessoa, coloca a profissão dela, porque aí outras pessoas que são da mesma profissão vão se identificar. O que mais que a gente pode usar aí também de exemplo? Coloca... outra coisa, sobre os depoimentos, né? Sempre que você for mostrar depoimentos, tem as pessoas que vão avaliar o produto de uma forma muito genérica, né? Tipo, foi bom, foi ruim, não sei o quê. Você quer colocar como destaque aqueles reviews que são detalhistas, né? Então, que a pessoa fala exatamente, tipo, por que ela foi atrás daquele produto, como ela encontrou aquele produto, às vezes os receios que ela tinha antes de comprar, que outras pessoas que estão comprando talvez também tenham, e aí a conclusão, né? Tipo, que ela comprou mesmo assim, testou e deu super certo, resolveu o problema dela. O que isso faz? Isso faz com que a pessoa que tá com o mesmo receio que a pessoa tava, ela vai acabar comprando o produto porque viu outra pessoa como ela, né? Ela se identificou com outra pessoa que estava com a mesma dúvida, o mesmo receio, que ela comprou e deu certo para ela. Então, ela já assume que, bom, se deu certo para essa pessoa que estava com o mesmo problema que eu e ela tem as mesmas características, as mesmas dúvidas que eu, provavelmente vai funcionar para mim também. É por isso que o pessoal, quando vai vender alguma coisa, vamos supor, você fala que você gosta de basquete. Exemplo, vai. Aí você tá lá comprando alguma coisa para exercício. Aí o vendedor, se ele for bom, ele provavelmente vai lembrar de alguém que ele vendeu que também gostava de basquete e vai falar, teve um cara que comprou aqui que também jogava basquete, ele usa isso para tal coisa. Porque isso é muito melhor do que pegar um exemplo genérico, sabe? Você tá pegando um exemplo específico de uma pessoa que tem uma característica em comum comigo, que comprou o produto e ficou satisfeito. Então, se essa pessoa que tem uma característica ou várias características em comum comigo, comprou o produto e ficou satisfeito, eu automaticamente vou achar que eu também que eu também vou ficar satisfeito com aquele produto. Então, lembre-se, no e-commerce, no marketplace, enfim, online, não basta só ser verdadeiro, só ser o melhor produto, você também tem que parecer, mostrar para outra pessoa, a pessoa tem que perceber que você é a melhor solução para ela, que você é o melhor produto, que as avaliações que tem no seu site, as informações que tem lá são verdadeiras. É sempre um jogo de ser antes de parecer, claro, mas quando você for apresentar para o cliente, você tem que fazer ele acreditar que de fato aquilo tudo é verdadeiro. Vamos continuar aqui. Quanto mais caro, mais desejado. Já viu alguém tentando esconder que comprou um Rolex ou uma edição rara do Labubu? Não. Nossa, é Blabublu? Labubu?
Não tava sabendo desse boneco aí, não. Claro que não. Essas marcas não vendem produtos, elas vendem status, exclusividade e identidade. E por trás disso tudo, existe um nome que quase ninguém conhece, mas que molda o comportamento e a construção das maiores fortunas do mundo, o efeito Valois. Um conceito criado há mais de 100 anos, mas explica por que tanta gente deseja aquilo que não pode pagar. E por que mais ricos fazem questão de pagar mais caro, mesmo quando o produto é exatamente igual da prateleira de baixo. E hoje você vai entender como marcas de luxo criam desejo, não apesar do preço, por causa do preço. E mais, você vai aprender como aplicar isso no seu negócio, na sua marca, no seu preço e como você se vende. Porque no final das contas, o que as pessoas compram não é o produto, é o que ele diz sobre elas. E nesse vídeo você vai entender um truque psicológico por trás das marcas de luxo e como aplicar ele. Cara, eu tava pensando nisso esses dias, né? Eu acompanho alguns criadores de conteúdo, influencers, como o Renato Cariani, o Thiago Nigro, e todos eles, não só eles, mas né, parece que toda essa turma que tem muita grana começou a falar muito sobre relógio, né? Sobre, tipo, o significado de um relógio, não sei o quê, porque, não sei por qual motivo exatamente, mas eles começaram a falar muito sobre relógios e tudo mais, entraram muito nessa tara de relógios. Eu não tenho nada contra, eu até, claro, se eu fosse rico, eu teria um Rolex ou algum relógio do tipo, mas qual que é o problema que eu noto aí, né? É de fato aquele negócio de você comprar por emoção e depois justificar com a razão, né? Porque esses relógios caros, eles sempre vão falar pra você que é um símbolo de uma conquista e não sei o que, é uma medalha. E pode até funcionar como isso, sabe? Pode sim funcionar como isso. Mas no final das contas, é uma forma de você mostrar status, né? E esse status, quando você tá entre pessoas muito ricas, esse status é necessário para você se posicionar, para você ser levado a sério. Então o próprio Cariani fala isso em alguns vídeos, que se tem alguém apresentando algum projeto para ele e o cara tá bem vestido, tem um relógio top ali no pulso, ele vai levar mais a sério, entendeu? Do que alguém que tá mal vestido, que não tem um relógio desses e tudo mais. Então eu sou a favor de usar esses relógios, né? Ou pelo menos de se vestir bem, sabe? Se vestir, digamos, como rico, né? Porque isso de fato abre portas para você. Mas no final das contas, eu acredito puramente que é algo emocional, sabe? Você vai querer ter um relógio desses justamente pela exclusividade, pelo fato de que nem todo mundo pode ter, de que é um status. E vai te posicionar ali num local que poucas pessoas estão posicionadas. Então, e aí depois, é claro, você vai buscar várias formas de justificar isso logicamente, que não tem, sabe? Você pode falar que é medalha, você pode falar que é para se posicionar em reuniões e tudo mais, que não são coisas falsas, mas no topo ali eu acredito que o principal fator que faz você ter um relógio desses é com certeza a emoção ali de ter algo que poucas pessoas têm no seu negócio. Existe um tipo de produto que quanto mais caro ele fica, mais as pessoas querem comprar. Não faz sentido na lógica normal da economia, mas faz sentido na lógica do status. Esse fenômeno tem nome, foi identificado por um economista chamado First Vella no final do século XIX. Ele percebeu que a elite americana da época não comprava um produto pela utilidade, mas sim pelo prestígio que essas coisas possuíam. É o famoso comportamento de ostentação. As pessoas não querem apenas consumir um produto, elas querem ser vistas consumindo. Vella reparou que o consumo de certos bens servia apenas para demonstrar riqueza ou superioridade. E quanto mais inacessível fosse um item, mais ele servia como símbolo de poder. Isso ficou conhecido como o efeito Vella. Produtos cujo desejo aumenta à medida que o preço sobe. Isso significa que quanto mais caro for um item de luxo, maior será o seu apelo psicológico. Não é sobre ser acessível, é sobre ser exclusivo. Agora que você entendeu o conceito, vamos estudar na prática como algumas empresas aplicaram o conceito Vella. A bolsa Birkin da Hermès é o exemplo mais puro da utilização desse efeito no mundo. Ela não está à venda em uma loja comum. Você não pode entrar e comprar. Você precisa ser convidado para comprar. Isso é bem comum, né? Eu lembro que o Thiago Nigro, ele comentou, né, quando ele foi comprar o Patek Philippe dele, que é uma marca de relógio super cara para você que não conhece, ele comentou justamente isso, que ele queria comprar, ele foi na loja e falou, não tem. O cara lá na loja falou, não tem. Tipo, e aí só depois, entrando em contato com várias pessoas lá, poderosas, né, que o Thiago Nigro tem networking, ele conseguiu comprar, né, porque é de fato isso, eles fazem ser o mais exclusivo possível, porque mesmo pessoas que têm muita grana, como o Thiago Nigro, não conseguiriam comprar se não fosse o networking deles, sabe? Porque comprar um item desses é como se você estivesse entrando em uma comunidade ali restrita, né? E não é todo mundo que pode entrar nessa comunidade.
E eles fazem isso justamente para essas pessoas que têm muita grana ficarem doidas para querer entrar. E com isso eles conseguem cobrar um valor alto, né, para eles terem o lucro que eles precisam ter nessas empresas, que é um lucro absurdo. Justamente porque, de fato, esse é o negócio deles. Eles vendem exclusividade e ostentação. Depois de ter comprado outras coisas da marca. E o preço pode chegar. Claro que, assim, o produto, né, é um produto premium, um produto lindo de se ver, né? Um relógio desses mecânicos e tudo mais, que funcionam, assim, o funcionamento deles interno é tudo impecável, com certeza. Mas a margem deles, com certeza, é muito maior do que se eles vendessem num preço mais razoável, sabe? O que eu quero dizer é que, muito provavelmente, mesmo se eles vendessem a 1/10 do preço que eles vendem, eles provavelmente ainda assim teriam lucro. Então eles de fato colocam o preço lá em cima, não só porque é algo artesanal, mas também porque é algo que eles querem mesmo posicionar naquele valor, entendeu? Então até o Rolex tem isso, né? Uma questão de escassez meio que programada ali, né? Uma escassez, como posso dizer? Uma falsa escassez, né? Que daria para produzir vários e vários Rolex a rodo, só que eles não produzem justamente porque perderia essa exclusividade, né? De ter poucas unidades, ser escasso e tudo mais. Chegar a R$500 mil. E quanto mais rara, mais valorizada ela fica com o tempo. Isso faz dela um artigo de prestígio, um símbolo de pertencimento de uma elite invisível. Outro exemplo é o Rolex, que criou uma escassez artificial. Você entra na loja e não tem os modelos mais desejados. Mas sabe quem sempre consegue? Os VIPs. O Rolex virou um passaporte social, um símbolo não verbal de status. Um ativo que se valoriza com o tempo. Mais uma vez, o preço alto não repele, ele atrai. O vinho Romanée Conti também é um ótimo exemplo do efeito vela. Ele é considerado um dos vinhos mais caros do mundo. Um único rótulo pode ultrapassar um range de R$150 mil. Nossa. Não porque ele é mais gostoso do que os outros vinhos, mas sim porque a história ao redor dele é valiosa. Rótulos limitados. Storytelling é algo extremamente relevante para produtos assim, e também a questão dos próprios clientes, né? Os clientes, eles sentem uma conquista tão grande quando tem algo disso, eles ostentam isso, que as pessoas ao redor deles vão querer ostentar isso também, sabe? Vão ter aquilo lá. Tem até um efeito sobre isso, eu não lembro agora o nome, mas tipo assim, às vezes uma pessoa, vamos supor, que fez um feito interessante no passado, eu vi isso num vídeo do Estranha História, né, falando sobre Jesus, se eu não me engano. Que, tipo, quando uma pessoa fez feitos históricos no passado e ela morre, as pessoas vão repassando a história e elas tendem a ir engrandecendo a história cada vez mais, entendeu? Então, às vezes, a pessoa que fez uma coisa que, de fato, foi um feito histórico no passado, as pessoas ao longo do tempo foram contando de forma tão mirabolante, né? Que hoje a pessoa é vista como, nossa, olha o que ela fez, que negócio absurdo, sendo que não foi algo tão absurdo assim. As pessoas que foram aumentando a história com o tempo. E é muito isso sobre esses produtos, sabe? Às vezes é um produto, sim, tipo premium, super bem feito e tal, mas as pessoas, como elas querem ostentar, mostrar que fizeram uma boa decisão de compra, mostrar que elas usam algo super de valor, elas vão aumentar a história para, né, tipo, impressionar mais as outras pessoas. E as outras pessoas se impressionando mais, principalmente se elas têm o poder aquisitivo para ter esses produtos, elas vão querer comprar esse produto e também vão repassar a história com storytelling exagerado, que vira uma bola de neve e um produto que ok, acaba se tornando um produto wow na mente das pessoas. Mas é importante saber disso, porque se você tem um produto assim, você tem que usar essas técnicas para, de fato, fazer com que seu cliente seja um advogado da sua marca e também um propagador da sua marca, né? Que vá passando, porque uma pessoa que compra, por exemplo, um Patek Philippe, é uma pessoa que tem um status absurdo, assim, tem muita grana. E essa pessoa que tem muita grana, provavelmente tem outras, conhece pessoas que também têm muita grana. E se ela apresentar seu produto de uma boa forma, que impressione as outras pessoas ao redor dela que também tem muita grana, elas vão querer seu produto, e é aí que você vende cria uma comunidade de pessoas dispostas a comprar seu produto, né?
produção anual baixíssimas e nomes como Jay-Z e Elon Musk exibindo ele nas redes. O tênis Yeezy, mesmo sendo uma marca popular, ele conseguiu utilizar o mesmo efeito Veblen nos seus tênis. Ele chega a custar R$ 1.200 no lançamento. E depois, eles são revendidos por 10 mil, 20 mil, até 30 mil. Não é sobre o tênis, é sobre o acesso. A revenda se torna um mercado paralelo, movido puramente por status e pertencimento. E um dos exemplos mais recentes é o boneco Labubu. O Labubu virou uma verdadeira febre de jovens, adultos e colecionadores. O boneco custa mais de R$ 1.000 no Brasil, não tem nenhuma função prática. Mas tem uma coisa, significado social. Celebridades como Rihanna, Dua Lipa e Virginia foram vistas com edições raras do brinquedo. Isso foi o suficiente para transformá-lo É tipo um NFT físico, né? Sei um lá. item de luxo pop. Em todos esses casos, o padrão se repete. A marca cria um mundo fechado, pouco acessível, e todo mundo que consegue entrar se destaca dos demais. Agora, a pergunta é, que afinal esse negócio... A Apple tinha isso aqui no Brasil, né? Hoje em dia, eu até tava pesquisando esses dias, o preço de um iPhone tá o mesmo preço de um Galaxy de última geração, né? O iPhone, o último iPhone, mais top, tá o mesmo preço de um Galaxy S25 Ultra, por exemplo. E então, meio que acho que a Apple não tem mais todo esse status hoje em dia. Não é mais algo só de quem tem capital. Mas, de fato, tanto que marcas premium, né? Se você é uma marca premium, uma estratégia que o pessoal costuma usar bastante é segmentar por pessoas que têm iPhone e aí limitam aos iPhones, né? Os últimos modelos de iPhone. Porque, de fato, as pessoas que têm mais dinheiro costumam usar os iPhones de última geração. Ou também os Galaxy de última geração, né? Não é todo mundo que usa iPhone. Geralmente quem é mais técnico, entende um pouco mais de tecnologia, costuma ir pro Galaxy para ter mais liberdade, enfim, tudo mais. Mas, de fato, uma boa estratégia é você segmentar pelas pessoas que usam iPhone de última geração. funciona tão bem? É um filtro, né? Você já filtra ali boa parte das pessoas que não seriam seus clientes, né? De uma marca premium. Pelo dispositivo que elas usam. Por que alguém sente prazer em pagar 50 mil em algo que custa 5 mil? A resposta está na mente humana e nos instintos que encarregamos desde a época que vivíamos em tribos. E você nota que é uma coisa e outra, né? Não basta você ter um produto ruim e tentar vender ele como se fosse premium, exclusivo, para elite e tal. Não funciona. Patek Philippe, Rolex, produtos da Apple, enfim, são todos produtos muito bons. Muito bons. E aí, justamente por serem produtos muito bons e eles ainda adicionarem essa narrativa em cima, esse storytelling de escassez, de ser para pessoas, no caso da Apple, que pensam diferente, enfim, toda essa questão de branding, storytelling, exclusividade, comunidade também, eles conseguem vender a preços altos com margens cada vez maiores e é uma coisa somando a outra, né? Não só coisas isoladas. O cérebro humano compra com emoção e justifica com lógica. Quando você compra algo caro, você não está comprando só o produto. Você compra a história que aquilo fala sobre você. Se eu tenho uma bolsa de 100 mil, é porque eu sou bem sucedido. Se eu tomo um vinho de 15 mil, é porque eu sou sofisticado. A lógica Veblen ativa um instinto profundo de ser percebido como... Exatamente isso, tipo, é o que o Cariano comentou no vídeo dele. Se a pessoa tá com um Patek Philippe, ela é uma pessoa bem sucedida, de fato. Né? Então, por isso que ele disse lá que ele respeitaria muito mais uma pessoa que vem apresentar um projeto para ele que tendo um Patek Philippe no pulso, um Rolex, enfim, porque ele nota que isso é como se fosse um atalho, sabe? É como se o cérebro humano pegasse um atalho de tipo, isso aqui, essa pessoa, como tem isso, ela é bem sucedida, então seria... Então vale a pena eu ter ela como sócio, como parceiro e tudo mais, entendeu? Porque é uma pessoa bem-sucedida que me ajudará a ser ainda mais bem-sucedido. E isso me lembrou até uma história que eu vi no livro do Robert Cialdini, né? Armas da Persuasão, que tinha uma vendedora de joias e tudo mais, que ela tava com algumas joias lá, acho que eram turquesas, que ela não conseguia vender de jeito nenhum. E aí ela foi viajar, tirar folga, alguma coisa assim. E ela deixou um aviso, um bilhete para a funcionária dela, junto a essas turquesas, para vender por 1/2 do preço, né? Metade do preço. 1/2, né, do preço. Aí a funcionária viu, só que ela interpretou errado a mensagem e acabou dobrando o preço, né? Então, sei lá, se era R$100, colocou por 200. E aí, quando a dona voltou, tinham vendido todas. Então, só de aumentar o preço daquele produto, ele já foi visto como um produto de alto valor, porque o cérebro, ele meio que tá sempre querendo economizar energia, então ele vai pegar atalhos. Então, se ele vê o produto
e vê que o produto é caro, esse é um atalho que ele leva para entender, tipo, esse produto aqui ele é bom, ele é premium, é de qualidade. Então, por isso que quando você vê um produto muito barato e em volta todos os outros produtos têm um valor, uma média de preço, você não enxerga aquele barato com bons olhos. Você fala, mano, tem alguma coisa estranha aí para esse produto tá tão barato, né? Será que tá perto do prazo de validade? O que será que tem, né? Tá com defeito, enfim. E a mesma coisa vale pro contrário, né? Se você tem vários produtos com um preço mediano e outro é mais caro, você fala, nossa, esse aqui tem alguma coisa de especial para ele ter esse valor, né? Você enxerga ele com um prestígio maior no começo, mesmo que talvez ele seja a mesma coisa dos outros. Como alguém acima da média. O ser humano tem um instinto natural de imitar quem está no topo da hierarquia. Se os ricos e famosos estão usando aquele produto, a mente associa. Aí é a questão da influência, né? Por isso que essas marcas premium sempre tentam patrocinar essas pessoas que são famosas, bem-sucedidas e tal, porque elas entendem, elas sabem que muitas pessoas modelam essas pessoas. Então, ao ver um famoso usando um determinado relógio, determinada roupa, consumindo um determinado produto, a pessoa vai se inspirar nele, porque as pessoas tendem a querer ser como ele. Então, eu vou dar um exemplo aqui de... sei lá, vamos falar sobre jogos, né? Esportes eletrônicos, que é uma coisa que eu gosto bastante. Se você vê o cara lá, o Faker, que é um jogador profissional de League of Legends, que é um dos melhores do mundo, assim, um cara é absurdo. Ele usa determinado mouse ali pra jogar. Sei lá, ele tem um mouse lá que ele usa, tem um teclado que ele usa, tem um monitor que ele usa. Então é super interessante para as marcas patrocinarem ele ou o time que ele atua para usar os produtos, porque a pessoa vai meio que pegar um atalho. Eu quero ser bom nesse jogo. O que eu tenho que fazer? Ele vai lá e vai falar, qual mouse eu tenho que ter? Qual mouse o Faker usa? É tal mouse? Beleza, eu vou comprar esse mouse porque esse mouse vai me fazer jogar com o Faker. É tal teclado? Eu vou comprar esse teclado porque vai fazer jogar com ele. Sendo que muitas vezes não é isso, né? Mas tem esse fator, né? Então isso tá pra tudo, né? Tem nos esportes, sei lá, tênis, vôlei. Qual que é o tênis que o jogador da seleção brasileira usa? Eu vou comprar esse tênis porque é o tênis que é o que eu quero usar porque eu vou jogar tão bem quanto ele. Ou então, quais roupas a Gisele Bündchen usa, sabe? Pra ela ser tão vista como bonita, como que eu posso dizer? Como celebridade, enfim, eu vou comprar essas roupas também porque eu também quero ser vista como bonita, como celebridade, entendeu? Como é um atalho do cérebro que ele pega, tipo, eu quero ser tão bom quanto aquela pessoa, eu quero ser, ter alguma característica em comum com aquela pessoa, aí eu vou olhar para o que essa pessoa usa, consome, e vou consumir também com o objetivo de me inspirar, de, enfim, me tornar aquela pessoa. Aquilo a poder, status e influência. É o mesmo princípio de tribos. Os itens raros simbolizam posição social elevada. Está todo mundo olhando pro meu Rolex, então eu sou alguém que vale a pena ser olhado. A exclusividade também ativa outro gatilho poderoso, a escassez. Quando algo é raro, nosso cérebro libera mais dopamina no momento da conquista. Como ganhar um prêmio? Quanto mais difícil, quanto mais caro, maior a sensação de vitória por ter conseguido. A verdade quanto mais prático e funcional é um produto, menos ele vai poder cobrar. Porque a unidade tem limite, mas o significado simbólico não tem teto. É por isso que o marketing de luxo nunca foca em funcionalidade. Eles vendem sensações, aspirações e narrativa. Eles não vendem o que algo faz, eles vendem o que ele representa. Você não precisa ser a Hermès ou a Rolex para aplicar o efeito Vabler no seu negócio. Na verdade, quanto mais competitivo for o mercado que você está inserido, mais importante se torna vender valor no lugar de competir por preço. Porque se você luta pelo preço, você perde para quem compra percepção. Aqui vai, de maneira prática, como você aplicar isso no seu produto, serviço ou na sua marca pessoal. 1. Aumente o preço para aumentar o valor percebido. Sim, você ouviu certo. Se o seu produto for bom e a sua entrega for sólida, você pode atrair mais desejo, principalmente se você tivesse... Inclusive, essa é uma das formas mais fáceis de aumentar a receita. Não é escalável, claro, mas é uma das formas mais fáceis. Então, se você me perguntar, Kevin, como eu faço para aumentar meu faturamento em 10%? Eu vou falar, aumente seus preços em 10%. Aí você vai falar, mano, mas não faz sentido isso. Faz sentido sim, porque você aumentando em 10% não é um aumento tão drástico assim. Vão ter as pessoas que vão deixar de comprar de você, mas muitas não vão. Inclusive outras talvez comecem a comprar de você pelo preço mais alto, enxergando que você é premium e tal. Então, a primeira coisa que eu faria é isso, aumentar o seu preço
Não é algo escalável, tá? Então não é tipo, eu quero aumentar em 10%, eu vou aumentar, beleza, meus preços em 10%, aí no mês que vem você já aumenta de novo, não é assim. Sei lá, uma vez por ano você faz isso, mas é uma forma bem garantida de você conseguir aumentar o faturamento aí. Da narrativa certa. Lembra de uma coisa simples: o preço simboliza posicionamento. 97 parece barato, 997 demonstra autoridade, 9.997 parece algo exclusivo. 2. Use escassez e acesso limitado. O que é raro vale mais, então coloque um limite na sua oferta. Trabalhe com prazos curtos. Isso é interessante também, porque, por exemplo, tem aquela coisa que a gente até chegou a comentar numa live passada sobre você colocar um limite, né? Então vamos supor que você vende chocolate e você sabe que em média as pessoas compram 3,5 barras de chocolate com você. Se você bota um limite de barras de chocolate, vamos supor, é limitado no máximo a 7 barras de chocolate, a tendência é que essa média aumente. Entendeu? Tipo, as pessoas não compravam 7 antes, compravam 3,5, né, em média. Mas você colocando que o limite é 7 por pessoa, por CPF, você vai falar, a pessoa vai falar, já que o limite é 7, esse é o valor ideal, então que eu devo comprar, porque é o máximo que eu posso, né, eu aproveito ao máximo aqui meu direito de comprar 7 unidades. E aí a tendência é que suba esse 3,5 caminhando até o 7 ali, né. Não vai chegar no 7, mas pode ser que aumente de 3,5 para 4, para 4,3, sabe? Já é um aumento considerável com um ajuste tão simples assim, entendeu? Então é isso que você tem que buscar no seu negócio. Ajustes simples desse jeito, que são truques psicológicos, que não são hacks, não são hackzinhos, tá? Hackzinho que eu falo é aquele negócio que você vai aplicar hoje e, sei lá, amanhã vai mudar alguma coisa no algoritmo ou na plataforma, enfim, e vai parar de funcionar. Não, esses truques psicológicos não param de funcionar do dia pra noite, porque eles são baseados em como a mente humana funciona, e a mente humana não muda do dia pra noite, né, a forma dela funcionar. Mas é claro que você também não pode ficar colocando o seu negócio para depender de truquezinhos assim. Você tem que ter, claro, um modelo de negócio que se prove, né? Mas esses truquezinhos podem ajudar você a ter esses ganhos em margem, ganhos em ticket médio, em LTV, que são extremamente necessários para você aumentar seu lucro e conseguir escalar. Ofereça bônus para poucos. Crie barreiras de entrada simbólicas. Você pode até ter espaço para mais clientes, mas mostrar que nem todo mundo entra, você cria ainda mais desejo. Aqui é interessante também para clientes VIP, né? Cliente VIP você tem que tratar ele muito bem e mostrar para outros clientes que não são VIPs, mas que também talvez estejam próximos de virar VIP, o quão bem esses clientes VIP são tratados, o que eles têm acesso que os outros não têm. E isso vai fazer com que seus clientes queiram se tornar clientes VIP. E para se tornar cliente VIP, a pessoa tem que comprar, tem que gastar com a marca. Então, vai aumentar a disposição delas a gastarem com a marca. 3. Embale com status. Crie uma experiência. Nomeie sua oferta como clube, premium, experiência privada. Mostre quem já comprou, principalmente se for alguém influente na sua área. Use provas sociais que... Importante da influência, né? De você vender para pessoas famosas, ter alguém ali para emprestar autoridade para você. Força em valor simbólico. Não venda um curso, venda o acesso a um círculo. Não venda um produto, venda a sensação de fazer parte de um grupo especial. 4. Posicione a sua marca como aspiracional. Você vende algo, posicione o seu produto como uma extensão da identidade do comprador. Esse produto... Isso aqui é muito usado em marcas de wellness, né? Então, que vendem suplementos, vendem aqueles... não sei o termo, mas nootrópico, sei lá, aqueles sachês com vários suplementos juntos em pó, sabe, que você só bota, mistura e toma, tipo a AG1, a Nutri-Greens e tudo mais. Essa é uma coisa bem interessante, porque elas se posicionam muito como marcas de gente saudável, de gente que se cuida, gente que quer longevidade. E isso não é só por conta do que elas vendem, mas também porque elas querem atrair pessoas que buscam essas coisas. Então, se eu sou uma pessoa, e eu sou mesmo uma pessoa que busca sempre ser o mais saudável possível para buscar um máximo de longevidade, inclusive é algo que está bem alta hoje em dia, né? Digamos que se cuidar se tornou uma coisa... se tornou status, né? Até porque não é todo mundo que consegue ter o tempo ou o dinheiro necessário para se dedicar em se cuidar, em suplementar, em se exercitar, enfim, cuidar da saúde do corpo
da mente, da alma, enfim. Então isso se tornou status, né? Você se cuidar. E você quer comprar, consumir de marcas que vendem justamente isso. Tipo, ó, essa aqui é uma marca para quem quer longevidade. Essa aqui é uma marca para quem quer se cuidar, para quem quer o máximo de performance. Então, sempre as marcas de suplemento, enfim, vão estar posicionando para essas pessoas. Ou como performance, então, tipo, a pessoa que quer, sei lá, se sentir como um jogador profissional de futebol, de basquete, de vôlei, enfim. Como as pessoas que querem se sentir como bodybuilders também, tem marcas para eles. Como também pessoas que querem simplesmente se sentir como pessoas saudáveis, né? Que aí já entra em outro segmento ali, que seria, por exemplo, a Vita, a Pura Vida, né? Marcas que se posicionam para pessoas saudáveis, mas que não é aquela pessoa da performance, tipo da corrida, a pessoa que quer ser jogador profissional de vôlei, sei lá. E também não é aquela pessoa que quer ser bodybuilder, tal, que compraria Growth, por exemplo. Então você tem que saber se posicionar e tem subcategorias também de posicionamento. É para quem tá determinado, para quem se leva a sério, para quem tá um nível acima, para quem não aceita menos do que o melhor. Elas não compram pelo que você faz, elas compram por aquilo que elas se tornam ao usar aquilo que você vende. Quando eu criei o High Growth, a minha comunidade de empresários de alto crescimento, eu apliquei todos esses conceitos. Eu criei um grupo extremamente exclusivo que dá acesso direto a mim e ajuda de maneira prática esses empresários a se tornarem empresas de mais sucesso. Mais do que fazer parte do grupo, eles estão comprando a possibilidade de ser uma empresa maior e mostra que ele está determinado com a execução e com o seu crescimento. Sabe o que acontece por consequência? Eles crescem 2 vezes mais do que Essa aqui é uma boa forma de vender sem parecer que você tá vendendo, né? Porque ele veio falando sobre um efeito, né? Então ele tá te educando, tá oferecendo, gerando valor, oferecendo conhecimento para você de graça. E no final, claro, ele tá fazendo CTA para vender o produto dele, associando, claro, ao efeito Veblen, tipo, ó, o meu produto é exclusivo para tais pessoas e tal. Então é uma boa forma de você fazer isso. Às vezes você pode criar esses conteúdos educativos e falando sobre alguma coisa, e no final ou no meio do conteúdo você aí sim apresenta ali de forma bem sutil o seu produto, para quem que ele é indicado e tudo mais, né? Então sempre gerar valor antes de pegar valor de volta, né? Outra empresa do seu segmento. No final das contas, o que o efeito Veblen nos ensina é simples. As pessoas não compram só produtos, elas compram significado. Elas compram o que aquilo representa e como aquilo faz elas se sentirem. O luxo não está na função, mas sim para mostrar que existe um significado simbólico. Só que na verdade isso vale para tudo. Se você é um profissional liberal, o teu preço simboliza o teu posicionamento. Se você tem uma marca, um design, a escassez constrói a percepção. Se você vende qualquer coisa, você precisa entender que o valor percebido é tudo. Porque gente boa tem aos montes. Gente percebida como premium são poucos. Quem aprende a vender percepção, nunca mais vende desconto. E quem domina o jogo da escassez, nunca mais precisa disputar preço. Essa é a verdadeira psicologia por trás das marcas de luxo. E agora, você sabe como usar isso. Exatamente. Você não quer disputar preço, você quer mostrar o valor do seu produto, né? Então, bom, bem legal aí o vídeo do Thiago Reis. E eu tenho que ser um pouco mais breve, né? Porque o vídeo tem 9 minutos, eu tava dando uma olhada aqui, eu demorei uma meia hora pra reagir a isso, né? Mas é sempre porque eu não quero apenas reagir, né? Não faz sentido eu apenas reagir a um vídeo aqui com vocês, assistir o vídeo com vocês. Não, eu tenho que de fato contribuir, né? Como se eu estivesse aqui acrescentando coisas sobre esse conteúdo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo.